Enquanto o mar tiver voz e o fado emoção, há de pulsar em cada peito o nome de Portimão. Segundo episódio do Marafado de 2026. O nosso próximo convidado, e vou abreviar e muito, é um escritor, investigador e genealogista natural de Portimão. Muito ligado à história local, é à genealogia, à algarvia. Ele também é oficial de justiça de formação, licenciado em Direito, e tem uma longa carreira de investigação e publicação de obras sobre o património, história e genealogia no Algarve. É um daqueles convidados que ganha brilho quando é desafiado fora do guião, daquele guião académico. Para o Marafado faz todo o sentido cruzar a memória, mar, identidade, Portimão e emoção. Hoje o convidado é um amigo de há muitos anos. Bem-vindo, Nuno Campos Inácio. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por teres aceitado vir ao Marafado. Vamos começar como habitualmente. Quando é que nasceste e onde é que nasceste em Portimão? Eu nasci no dia 20 de abril de 1972, no antigo hospital, hoje o Centro de Apoio a Idosos, no edifício do Colégio de Portimão. Portanto, no antigo Colégio dos Jesuítas, algures numa daquelas celas onde os jesuítas dormiam, na altura em que ali funcionava o Colégio de Portimão. É verdade, é um edifício que a ti diz muito. Já lá apresentaste alguns livros. Sim. Porquê? Há alguma ligação, alguma história que nos queiras contar? Bom, nós, quem é de Portimão, viveu sempre a ver aquele edifício. É o edifício com a maior volumetria do Algarve, o edifício religioso, em termos religiosos. Portanto, tem impacto. Apesar de hoje estar reduzido àquilo que é a fachada, ele era enorme, não é? Ele era maior do que aquilo que sim, atualmente sim, existe. A cerca do colégio, do edifício do colégio, apanhava toda a Rua das Lojas, a Rua da Hortinha e até a Rua Diogo Gonçalves. Portanto, tudo aquilo pertencia ao antigo convento dos jesuítas. E tens, portanto, se subires aquelas varandas ali à volta, consegues-te perceber da dimensão do telhado. Sim. E tudo isso. Era um edifício enorme, se bem que para nós já era apenas a fachada. É aquilo que nos marca. Mas depois temos ali uma outra história que diz muito aos portimonenses. É que aquela sempre foi a capela mortuária de Portimão. Portanto, todos os meus avós, os bisavós, que eu ainda conheci, tinha 4 bisavós vivos quando nasci. Eu lembro-me de 2 perfeitamente, eu lembro dos velórios. Portanto, é um edifício que nos diz muito em momentos de tristeza, de dor, de partida, mas depois diz pela beleza do próprio edifício em si e pelo enquadramento. Depois, em frente tínhamos a Praça da Verdura, onde praticamente cresci, não é? O meu pai vendia fruta para o mercado. Portanto, eu saía do mercado e lá estava sempre aquela igreja. Portanto, é um edifício que me diz muito. Depois tem-se proporcionado fazer apresentações de livros fora de espaços que pertencem à Câmara Municipal de Portimão, e aquele tem sido a que tenho recorrido. Já por 2 vezes apresentei lá obras ligadas à história e ao património de Portimão. Falaste aí da questão do teu pai estar muito ligado à venda de fruta, mas não foi só de fruta, depois enverdou também pelo peixe. Conta-nos um pouco dessa parte da tua infância. Da minha infância. Portanto, o meu pai era arrendatário. Ele arrendava quintas e explorava-as. Por exemplo, aqui em Portimão, costumava arrendar umas pereiras, pertencia ao Dr. Lineu, onde hoje está a bomba de gasolina da Repsol, à saída de Portimão. Okay. Portanto, isso era uma horta de peras que o meu pai arrendava todos os anos. Onde é o Retail Center, era uma quinta que era sempre semeada com favas. O meu pai também costumava arrendar essas. E havia as vinhas do Sr. Piedade, que eram da zona da Bem Posta. Depois tinha muitas outras coisas fora de Portimão, mas aqui em Portimão
eram zonas que eu conhecia ligadas ao campo, que hoje estão dentro da cidade, mas que eu conhecia aquilo como campo, e campo a ser explorado do ponto de vista agrícola. E ele vendia no mercado abastecedor para os vários comerciantes da praça, portanto, das duas. Portanto, a praça tinha 2 edifícios, a chamada Praça da Verdura, que é o edifício mais conhecido. Depois tinha, junto ao quartel dos bombeiros, uma outra parte que era a Praça do Peixe. Aí o meu irmão vendia também nessa praça, na Praça do Peixe, portanto, que tinha uma parte onde também se vendiam verduras, e o meu irmão eu costumava ter lá um espaço que vendia. Portanto, eu também cresci ali com os vendedores da praça. A tia Hermínia, que era uma figura típica, já com os seus 90 anos ainda vendia na praça, toda a gente a conhecia, e uma série de outros vendedores. Os nomes vão se apagando da memória, mas alguns até têm as fotografias deles e tudo isso. No fundo fazem parte da história da infância. Precisamente, da história de Portimão também. Sim. Todos nós conhecíamos. E depois, mas também, e estarmos aqui não é por acaso, tu vinhas também aqui precisamente ao local onde estamos? Sim, portanto, eu cresci, eu vim viver, eu nasci portanto, na Alameda, depois a primeira casa onde morei foi a colada à dos teus pais, portanto em São Sebastião. Vivi lá até aos 2 anos. Em 1974 vim para a Rua Judiciário, portanto aqui, uma das transversais. E vivi lá até aos 30 anos, quando comprei a minha primeira casa. Portanto, eu sempre vivi aqui. Durante 30 anos estive sempre neste centro. Depois, como toda a gente aqui no verão, eu trabalhava nas esplanadas, ou em bares, ou nessa situação, e eu aqui, este sítio, vinha pescar sardinhas para vender quando trabalhava na esplanada, aqui na Praça Visconde de Bivar, por trás da bica, havia ali uma esplanada. Eu cheguei a trabalhar lá e vendíamos sardinhas assadas, e era aqui que as vinhamos comprar. Precisamente em janeiro, quando fizemos aqui a entrevista com o Zeca, ele precisamente falou da evolução desta casa e falou que aqui realmente existia algo do género. Era um posto de revenda de sardinha. As ruas onde tu brincavas, as ruas onde tu te divertias com os teus amigos, também era nesta zona? Sim, no fundo eu tinha vários centros de diversão. Portanto, eu mantive sempre a ligação a São Sebastião, onde tinha a minha avó, os meus tios e os meus primos. Portanto, eu quando falo nos meus tios, é preciso ver que o meu tio é da idade do meu irmão. Portanto, nós temos pouca diferença de idades entre tios e sobrinhos. E por isso tínhamos uma ligação afetiva muito forte. Íamos, portanto, eu passava uma parte do tempo em São Sebastião, São Sebastião 3 Bicos, com aquele pessoal dali. Depois a minha mãe tinha uma loja na rua Dr. Manuel de Almeida, junto às escadinhas do Alto Xavier. Tinha aquele pessoal dali da zona do Alto Xavier, onde também brincava, e depois tínhamos o pessoal aqui desta zona mais ribeirinha, mas curiosamente eram pessoas com quem me dava menos. Aqui dava mais gosto. Mas as distâncias eram grandes, porque Sim. é assim, só quem se lembra-se que praticamente os 3 Bicos e São Sebastião ficava completamente afastado do centro da cidade, não é? E havia hortas pelo meio. Sim, havia os autocarros da Castelo e Cassorino para poder ir para a praia, se fosse para a Praia da Rocha, para o Ciclo, para o Liceu, quando comecei a andar no Ciclo, íamos de autocarro. E para ir para São Sebastião eram à vontade de 1,5 km a andar pelo campo. O meu irmão e o meu tio mais novo, o Paulino, chegaram a jogar no Portimonense, ainda com o Pacheco, mas na parte inicial. Portanto, e eles tinham o campo de treinos em frente à escola primária. Aquilo era uma estrada estreita, e eles tinham o campo de treinos mesmo ao lado do muro. Eu lembro daquilo ainda com muros na estrada. Portanto, aí não havia V6 nem V3, aliás, isso aparece muito depois, em 1989, é quando abrem aquelas estradas. Mas era uma grande distância,
de facto. Nuno, se Portimão, vamos imaginar que Portimão era uma pessoa sentada aqui à mesa connosco, que defeito é que ela tentaria esconder e qual era o orgulho que ela teria em mostrar? Isso é daquelas perguntas que são mesmo difíceis. O que é que tu achas que um defeito que tentamos esconder ou tentamos ultrapassar sobre Portimão e a outra que seja um orgulho? Acho que a descoordenação, a forma desenfreada com que tentou crescer de uma forma desorganizada, eu diria até selvagem, a betonização e a destruição de tudo o que tivesse mais de 50 anos será talvez o maior defeito de Portimão. O maior orgulho, eu acho que é, apesar de pouca gente a conhecer, deve ser a sua história. Portimão tem uma história fantástica, 5, 6 séculos, não é? Ela remonta muito antes, portanto, ela já é referida em 1189, apesar de, desde essa altura que existe seguramente Portimão. Foi tendo várias designações, ou aparece referida com diferentes designações, mas principalmente a partir do século XV, quando ganhou autonomia relativamente a Silves, Portimão tem um crescimento e uma história riquíssima e está presente, seja no ADN, seja em momentos históricos, não só do Algarve e de Portugal, mas até do mundo. Desde a defesa das praças do norte da África, que iam portimonenses daqui para ajudar na defesa, e a venda de produtos produzidos aqui, como por exemplo, Portimão chegou até fábricas de biscoitos para socorrer a Zamora, por exemplo. Biscoitos de biscoitos, para comer, biscoitos. Mas feitos para alimentar. Ok. Para a alimentação. Portanto, eram produzidos aqui e levados para o norte da África. Tínhamos... depois foram portimonenses espalhados por todo o mundo e alguns construíram grandes edifícios, grandes obras pela América, por África, na Ásia, edifícios que hoje são emblemáticos lá. Nós temos 2 catedrais fundadas por portimonenses, por exemplo. E pouca gente fala nisso. E vários conventos espalhados. Por exemplo, a Escola de Belas Artes da Cartagena das Índias funciona num edifício que foi fundado por um portimonense, um convento fundado por um portimonense. E depois, quando não existem muitos documentos históricos, é um pouco, às vezes, tem sido um pouco polémico em relação a algumas coisas, mas não quer dizer que não seja verídico, mas já sabes, e tu melhor que ninguém, que há sempre 2 versões, 3 versões, 4, 5 versões sobre o mesmo. Estamos numa zona que nos diz muito e que aqui bem perto conseguimos também comer junto à muralha, às antigas muralhas de Portimão. Sim. Conta-nos um pouco desta zona e das muralhas de Portimão. Elas passam mesmo aqui, nesta zona velha da cidade, não é? E até aqui, portanto, aqui mesmo nesta zona do Largo da Barca, o Largo da Barca inicialmente era fortificado e ainda estão aí as muralhas e até pelo menos 2 portas de entrada que remontam seguramente ao século XV. Portanto, aquelas ainda estarão in situ, no sítio original. E depois temos outras aqui à vista. Alguns hoje olham para elas e dizem que são parede, mas não é parede, aquilo é muralha. Portanto, não era um castelo, não tínhamos um castelo como Silves, mas tínhamos uma cidade fortificada. Eu acho que nós até nós devemos de ter tido. Portimão começa por ser referido em 1189 como Portimundo e num dos documentos, portanto, há o documento 1189 que se refere à conquista de Silves, que refere Portimundo. E diz que os barcos entraram no porto de Silves, ficava a 7 milhas da cidade,
ancoraram no Porto e foram depois em batéis até à cidade de Silves. Ok. Ou seja, o Porto de Silves não era em Silves, ficava pelo menos a 7 milhas. Era, portanto, Era aqui, Portimão. supostamente. Depois, quando nós começamos a olhar para as descrições daquilo que eram Silves Islâmica, essas descrições, há umas que se referem a Silves e outras que se referem ao Porto de Silves. E se nós repararmos nas descrições que referem o Porto de Silves, é impossível aquilo coincidir com Silves. Coincide muito mais com Portimão. Fazendo, por exemplo, as referências às Salinas, Ok. as referências aos estaleiros navais. Há um documento de 1192 que vem esclarecer um bocado isto. Porque ele diz que o navegador inglês que vai a caminho da Terra Santa faz a descrição da costa, pelos vários sítios onde passou, ele para em Lagos e depois vem a Portimão. E diz que entrou no rio de Portimundo, que é o Porto de Silves. E depois vai outra vez até Silves. Portanto, ele identifica Portimundo como sendo efetivamente o Porto de Silves. Se nós começarmos, com base nisto, começarmos a olhar para os documentos, se referem ao Porto de Silves e percebermos que aquilo é Portimão, então nós conseguimos ter uma linha documental de história e presença permanente em Portimão, pelo menos desde o século XII até os nossos dias. Ok. E aí nós teríamos tido, vindo à parte das muralhas, vários panos de muralha diferentes, construídos à medida que o povoado foi crescendo. E é por isso que, por vezes, aparecem panos ou estruturas que nós ficamos a olhar, isto parece uma muralha. Mas se calhar não é muralha, porque a muralha passava ali. Bom, de facto, depois a muralha que é feita no século XV passava ali, mas não significa que antes não tivesse existido uma outra muralha mais antiga que fizesse a defesa do povoado que existia na altura. À medida que o povoado vai crescendo, as muralhas também vão alargando. Por exemplo, nós vamos a Silves, temos ali vários pontos de muralhas. Temos a Alcáçova, que é o castelo, aquilo que nós chamamos o castelo, mas para chegarmos lá temos um outro pano de muralhas mais alargado e cá em baixo temos outro pano de muralhas e depois temos o pano de muralhas junto ao rio. Por exemplo, uma das torres está na biblioteca de Silves. Nuno, nas tuas investigações encontraste alguma verdade sobre Portimão que te tenha deixado desconfortável ou enquanto portimonense? Não. Não? Tudo coisas boas? Não são tudo coisas boas, é o que é. Nós não temos, mesmo na nossa vida, nós não temos só coisas boas. Não é só coisas más. Portanto, as vidas são assim, tem coisas boas e tem coisas más. E tem erros e tem coisas que se cometem. Eu não gosto de revisionismos. As coisas são o que são e nós temos... há uma coisa que nós não podemos fazer. É analisar o passado com os olhos do presente. Os olhos do presente. Estamos um mau serviço ao passado, ao presente e ao futuro. Nós temos, para analisar aquilo que é o passado, temos que olhar para os olhos do passado. Podes dizer, isso é impossível. Bom, é impossível, depende do documento. Ou seja, quanto maior for o volume de documentos que nós tenhamos para analisar, mais fácil se torna essa viagem. Porque começamos a permitir ter uma realidade conjuntural da época e de mentalidade da época. A forma como escreviam. Por exemplo, hoje pode chocar um indivíduo ter tido uma relação com a escrava, ter tido filhos dessa escrava e depois nós olharmos para o testamento dele e ele deixar à mãe do filho uma cama de herança e aos outros uma fortuna. Ou não libertar o filho. Portanto, a escravatura passava de mãe para filho. Portanto, uma escrava que tivesse uma relação com um homem livre, o filho era escravo. Um escravo que tivesse uma relação com uma mulher livre, o filho era livre. Portanto, a escravatura passava por via materna. É por isso que nós... há pouco tempo apareceu uma reportagem, várias pessoas mandaram-me aquilo,
de termos senhores que eram mais negros do que os escravos. Portanto, isto acontece também por isto, porque temos relações, alguns até podiam ser irmãos, entre eles, e um ser o escravo e o outro ser o senhor, e o dono do escravo. Isso hoje pode chocar, mas na época era a mentalidade deles. O que nós temos é que construir o futuro com base nas realidades e a partir da nossa tentar melhorar a que vem. Então não recuar. Vou reformular a pergunta, Nuno. Que parte da história de Portimão, dentro das tuas investigações, foi deliberadamente esquecida, não por falta de documentos, mas talvez por falta de coragem, ou algo assim? Acho que toda a parte relacionada com o condado. Muito pouca gente em Portimão sabe que Portimão era um condado. Fala-se, temos a escola Dom Martim Castelo Branco, ainda é das coisas que as pessoas... Mas mesmo assim, está o Dom Martim Castelo Branco, quem foi? Se nós perguntarmos aí a mais de 50% da população, ninguém sabe quem foi o Dom Martim Castelo Branco. Ou melhor, poucos saberão que era conde de Portimão. E que Portimão era um condado. Portanto, tinha regras próprias diferentes das outras terras. O indivíduo, nós temos documentos, isso, por exemplo... Isso datado de quando, mais ou menos? Século XV? Finais do século XV e século XVI. Portanto, a partir de 1470... Em 1474, faz para o ano 550 anos, foi criado o senhorio e foi aberto ao culto a Igreja Matriz de Portimão. Desde aí até ao século XVII tivemos vários condes ao longo da história de Portimão. Isso está datado, está comprovado, não é? Está tudo documentado. Se fosses obrigado também a apagar, naquilo que já investigaste, um mito sobre Portimão e a salvar apenas uma verdade histórica, quais seriam? Para mim é que Portimão não começou com São Lourenço da Barrosa, que é aquilo que toda a gente diz que... Isso como mito ou como verdade? Não, o mito é dizer que foi... Portanto, o mito fundador de Portimão é a criação de São Lourenço da Barrosa, o que é impossível porque 34 dos 40 fundadores de São Lourenço da Barrosa já usaram de Portimão. Portanto, só por aí vê-se logo que a história está mal contada, não é? Depois tenho várias pessoas naturais de Portimão, nascidas muito antes de São Lourenço da Barrosa e documentadas como sendo de Portimão, que afasta completamente a possibilidade de Portimão ter começado aí. O que houve foi uma tentativa de autonomização relativamente a Silves, que por Portimão ser o Porto de Silves estavam com dificuldade em obter, e que pensaram que criando uma outra localidade ao lado fosse mais fácil a seguir essa autonomia. A história acabou por quase nesse mesmo período mudar um pouco o rumo e autonomizar mesmo Portimão em si, com a atribuição de Portimão ao primeiro senhor, que portanto, ainda antes dos Castelo Branco, que consegue essa autonomia em relação à cidade de Silves. Nós temos muita ligação à sardinha, temos muita ligação à pesca. E agora, quando lançámos precisamente o Portimão Terra da Sardinha, tu alertaste-me para uma situação que eu não tinha conhecimento e eu acho que a maioria das pessoas não tem conhecimento. Havia essa tradição, já remonta há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás. Sim. E tu alertaste-me para esse facto, que me vai obrigar praticamente a fazer um segundo número, a fazer mais... Mas conta-me um pouco sobre isso. Também não ligam muito a isso. Mas conta-me um pouco sobre isso, porque é interessante para as pessoas perceberem. A questão da pesca da sardinha já vem referida desde o Fural de Portimão em 1504. Portanto. Em 1504? Sim, e já vem referida. Depois temos todo o documento do pagamento dos impostos da sardinha. Portanto, tinha de ser pago o imposto pela pesca da sardinha. Esses documentos existem ao longo de Quer dizer que Portimão, desde 1504 ou anteriormente, muito antes, já era um porto bastante importante na pesca da sardinha. Já, o que é que acontece é que antes da autonomização de Portimão, isso era tudo contabilizado como sendo Silves.
Portanto, a alfândega de Silves estava em Portimão. É por isso que quando Portimão se autonomiza, 5 ou 6 anos depois, nós temos a Câmara de Silves a protestar para que a alfândega fosse cobrada na cidade, porque estava a ser cobrada em Portimão. Portanto, a Silves, de um momento para o outro, viu-se sem alfândega. Aliás, a fundação de Ferragudo foi uma tentativa de Silves para cortar o acesso a Portimão, à alfândega de Portimão. Porque pretendiam criar uma alfândega mais perto da Barra, para obrigar os barcos a pagarem o tributo em Ferragudo. Portanto, era contabilizado na Casa da Rainha, portanto, Silves pertencia à Casa da Rainha, e quando os barcos viessem para Portimão já tinham o imposto pago. Acabaram por não conseguir, porque de facto as condições do Porto de Portimão não tinham nada a ver com as de Ferragudo, e isso acabou por matar um bocado a nascença. Mas ainda assim, no século XVII e no século XVIII, as embarcações registavam o que traziam no forte. Portanto, quando foi a seguir a ser feito o forte de Ferragudo, que era de São João da Barra, do registro. Chamava-se mesmo do registro, porque era feito o registro das mercadorias. Tinham que declarar ali o que é que vinham trazer e depois é que podiam vir para Portimão. Nuno, Portimão era assim, e já falámos aqui bastante sobre a nossa cidade, tinha duas fronteiras, as Salinas e as Hortas. Fala-nos um pouco sobre as Salinas. Já não vi as Salinas, portanto tenho as Salinas documentadas e até em várias fotografias que ainda aparecem. A fotografia mais antiga de Portimão ainda é mesmo uma vista que é na zona do Estormal, não é? Ali na zona sim, do Largo do Dique, por essa zona onde hoje é o Largo do Dique. Depois, portanto, toda esta parte nós temos da denominada zona ribeirinha, foi tudo conquistado ao rio. Portanto, a água chegava até meados do século XIX, a água chegava às paredes da muralha, que é onde era o prédio da Mabor, por exemplo. Portanto, por aí, essa zona. Portanto, a descarga seria por ali, naquela zona. Depois, graças ao Visconde de Bivar, no projeto do aterro e da construção da ponte, é que houve esta muralha que veio de facto criar um grande porto em Portimão para a descarga de produtos e venda de produtos. Permite a saída de uma série de produção agrícola. Ao contrário do que as pessoas poderão pensar, antes da industrialização das fábricas de conserva, o principal produto de Portimão não estava ligado ao rio nem ao mar. O principal produto de Portimão era agrícola. Portanto, era a exportação de vinho, azeite e principalmente sumagre. Eram vendidos, o sumagre era de longe o produto que produzia maior rendimento. Tanto que nas atas de variação do século XVIII havia as decisões camarárias que fixavam o preço de venda do vinho, do sumagre e do pão. Isso era fixado pela Câmara. Pela Câmara. Exatamente. Eram os três principais produtos. A Câmara reunia com os principais produtores de cada um desses produtos. Depois chegavam a um consenso e diziam: neste ano o vinho é vendido por X, o sumagre é vendido por Y. E, de facto, os grandes produtores, os grandes proprietários, a maior receita que tinham era da produção de sumagre. E em 2 séculos, praticamente tudo virou... Não, tudo. Basicamente é 100 anos. 100 anos. Sim. Em 100 anos tudo Sim. praticamente deixou de existir, aquilo que nos estás a contar. Sim, Portanto, o Portimão acaba por mudar primeiro para a indústria e para a pesca. Portanto, depois... Portanto, todas as fábricas já são fábricas do princípio do século XX. E depois vem o turismo e a seguir. A seguir, nos anos 70, vem, principalmente nos anos 70, ele começa-se a falar em turismo na Praia da Rocha, no Congresso de 1918.
Mas nessa altura já vinha para aqui algumas pessoas, para o Hotel Viola, só havia praticamente ali o Hotel Viola, mais tarde o Bela Vista, abriu o casino em 1908 ou 1910, não estou bem a ver de cor, mas por essa altura dá-se a abertura do casino, portanto começam a construir aqueles chalés e aquelas casas que nós ainda nos lembramos quando éramos novos. E que agora só existe lá uma, talvez. Estão duas. Uma ou duas, sim. Nuno, falámos de 100 anos para trás, o que isto mudou em praticamente 100 anos. Daqui a 100 anos, como é que gostarias que os historiadores descrevessem não só, e a primeira pergunta é sobre Portimão, e depois o teu contributo como investigador, como historiador e escritor para a cidade? Começando pelo fim, relativamente ao meu contributo, está uma realidade que nós temos de ter consciência dela. Enquanto somos vivos, avaliam a obra pela figura de quem escreve. Depois de mortos, avaliam quem escreveu pela obra. Portanto, façam a avaliação que quiserem. Relativamente a Portimão, eu espero que registros como estes que estão a ser feitos se repitam e que deem uma imagem diferente para os historiadores do futuro. As memórias são a principal fonte de identidade. E nós não conseguimos escrever sobre uma terra sem aprofundar a identidade ou sem compreender a identidade. Era aquilo que eu dizia, nós precisamos de viajar até ao passado. Ou vamos lá pelos documentos escritos, pela essência do documento, ou então usamos as novas tecnologias, como está a ser feito neste caso, muito bem, para, na soma, nos retalhos que daqui vão saindo, marcar aquilo que era a identidade portimonense hoje. Nos nossos dias, as memórias, no fundo, marcam os últimos 100 anos e são uma fonte de vida para os próximos tempos. Nuno, para fechar esta nossa conversa, e muito teríamos aqui para conversar, se pudesses deixar uma única frase gravada na memória coletiva de Portimão sobre a sua história, qual seria? Portimão tem muito para contar. Obrigado, Nuno. Obrigado por teres vindo ao Marafado. E em março voltamos com mais um convidado. Muito obrigado.